Jorge Elahá. Nós, ao longo da nossa juventude, da adolescência, né, chegando, de certa forma, à fase, digamos assim, fora da adolescência, a gente diz assim, rapaz, eu nasci na época errada. É um dos pontos, né? E outro ponto é o seguinte, eu nasci numa má sorte, né? Então, assim, a pessoa possui a vida que tem, não é a que merece, ou realmente ela tem razão nesse sentido? Como entender que a vida que se tem é a vida que se leva? Olha lá, Helder, existe, de certa maneira, uma tendência de reducionismo da existência para alguns companheiros que entram em contato com a mensagem espírita, em que eles passam a considerar que tudo que acontece é a vontade de Deus. Não é verdade. As coisas acontecem sob a permissão de Deus, mas não necessariamente a vontade de Deus. Porque o crime, a violência, a prática do mal, o desamor, a crueldade, elas acontecem, mas elas não são a vontade de Deus. Então, às vezes, a gente vê determinados fenômenos e as pessoas até fazem uma fala que, infelizmente, até conspira contra a doutrina espírita, dizendo, não, isso aí era o que estava programado. Não. Não necessariamente estava programado, porque o mal não é programado. Não existe, na ótica da doutrina espírita, a programação do mal. Nós, quando renascemos, quando vamos tomar novamente um corpo de carne, nós fazemos uma programação espiritual. Sim, nós fazemos. Fulano vai casar com A, com B, vai ter tal profissão, vai viver em tal cidade, vai exercer determinada função dentro da sociedade. Isso tudo realmente é programado. Mas não se programa assalto ao banco, não se programa assassinatos, não se programa crueldade, infelicidade no lar. Nada disso é programado. Essas coisas acontecem por quê? Em função do livre-arbítrio da criatura. A programação espiritual que é feita antes do nosso renascimento não é o nosso destino, é o desenho da melhor proposta. Quando a gente vai renascer, então nós temos a possibilidade de termos muitos caminhos. Eu posso ficar solteiro e viver uma vida religiosa. Se eu fizer isso vai ser legal, porque eu vou resolver alguns problemas que eu tenho, mas eu posso não seguir a vida religiosa. Eu posso ficar solteiro e viver uma vida que não é religiosa, mas uma vida de dedicação a uma específica profissão onde eu vou fazer muita coisa pela sociedade. Legal. Então eu vou ter a possibilidade de ficar solteiro dentro dessa perspectiva. Eu posso renascer e há uma possibilidade de eu casar e não ter filhos. Se isso acontecer, eu caso e resolvo determinados problemas que eu tenho com a paternidade. Mas eu posso também ter uma programação para casar e ter filhos. Isso acontece por quê? Porque a gente tem defeitos em tantas áreas que existem inúmeras programações que a gente pode seguir durante a vida física. Mas os mentores olham e dizem, entre esses diversos caminhos que a gente está observando aqui, não casar e ser religioso, não casar e ter uma profissão para se dedicar, casar e não ter filhos, casar e ter filhos. A melhor para você vai ser essa aqui, ó. É a mais producente de todas elas, é aquela que você vai tirar melhor proveito. É você casar e ter esses 3 filhos. Então, se faz esse desenho, não é porque seja a única opção da criatura, existem várias. O espírito, então, reencarna tendo um leque de possibilidades. Todas essas possibilidades, se ele enveredar por elas, levarão à solução de problemas que o espírito possui. Um, ele vai exercitar a humildade, no outro ele vai exercitar
a perseverança, no outro a paciência, no outro vai desenvolver a habilidade de conviver com pessoas que precisam de assistência e de apoio. Em cada caminho que ele pegar, não vai ser em vão, ele vai aprender alguma coisa. Mas há um caminho que a espiritualidade diz, esse é o mais proveitoso. Nós vamos ajudar você a entrar nele. Esse caminho mais proveitoso nós chamamos de programação espiritual. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos um único caminho para acertar do lado de cá. Quando chegamos do lado de cá, o sujeito ele deveria casar e deveria ter 3 filhos, ele acaba nem casando, ele pega uma bolsa de mestrado e de doutorado, ele acaba se seduzindo com certas coisas, ele não casa, não vai ter filhos, e vai se dedicar a uma vida solitária, envolvido com a sua profissão. Meu Deus, perdeu a encarnação. Não, ele não fez aquilo que estava em princípio programado, mas ele fez outras coisas, que embora não fossem a programação principal, estava no quadro de possibilidades. Então não é que seja a vontade de Deus, mas é a permissão de Deus. Os ímãs do livre-arbítrio humano vai nos conduzir a determinados caminhos. E a atração que o indivíduo vai ter por vida religiosa, por uma atividade profissional de dedicação exclusiva, ou por um casamento sem filhos, ou por um casamento com filhos, estão dentro da alma da criatura humana. E a depender da nossa condição de seguir ou não aquilo que a nossa intuição nos diz, nós podemos sim executar a programação que está prevista, mas nós podemos também não executar e pegarmos outro caminho. Então, não é que seja sempre a vontade do Criador, mas as coisas acontecem por permissão de Deus no curso das nossas existências. Jorge Lahar, Lilian Cater, faz a seguinte pergunta. Eu vou socializar aí. Minha avó faleceu há 1 mês e 4 familiares espíritas já sonharam com ela. Nos sonhos, ela está na sua casa, uns 40 anos mais jovem, não tem consciência do desencarne. Encarnada, não acreditava na vida após a morte. Será que ela ainda não despertou? Olha, Lilian, quando você fala que 4 pessoas sonharam, é uma questão para a gente prestar mais atenção, porque não foi uma pessoa só, foram várias pessoas que sonharam. Então, a gente dá uma atenção maior, principalmente pelo fato desses sonhos serem convergentes, conduzirem a uma história assemelhada. Essa hipótese de que ela se apresente remoçada, 40 anos mais jovem, ela é uma situação razoavelmente comum. Quando nós pegamos no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2º, o primeiro dos casos que a obra tem, o caso de Monsieur Sanson, que era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que desencarna. Ele desencarna e reaparece remoçado, ele reaparece mais jovem. O doutor Demer, que também aparece na sequência desse texto, também se apresenta mais jovem. Ele era o médico pessoal de Allan Kardec e durante as reuniões mediúnicas ele aparece nas reuniões mais jovem do que ele era. Então, apresentar-se mais jovem não é uma característica incomum, é até bem comum. Enquanto existem outros que ficam deformados, aleijados, envelhecidos, doentes, existem aqueles outros que se apresentam mais jovens, porque eles se afinizam mais com determinada ideia de si mesmo. Então, por isso, acabam se apresentando mais jovens. Bom, o fato dela ficar na casa, estar na casa, não ter saído da casa, tem 1 mês e pouco, né? 1 mês e pouco tempo. Mas ela estar vivendo no ambiente doméstico é bem típico dos espíritos que estão muito ligados às coisas materiais. Geralmente, os espíritos desencarnam quando tem uma certa visão do mundo espiritual, eles desencarnam e seguem suas vidas. Mas aqueles de nós que temos muita dificuldade de lidar com a espiritualidade, há uma tendência, mas não uma obrigatoriedade, da pessoa não se sentir atraído pelas coisas do espírito. Então, nós ficamos presos nos ambientes que nos interessavam durante a vida física. E aí a gente vai encontrar
pessoas que vão se apresentar em torno de nós com as preocupações do dia a dia. E aí ela aparece em casa, remoçada, e dentro do lar, porque não tinha muita visão da vida espiritual. Isso é plenamente possível. Não é caso de preocupação, porque são pessoas que estão numa condição de mediana e que, com muita facilidade, as orações, a intervenção, a solicitação através da prece podem ajudar e levar esse companheiro para o mundo espiritual, para um local de esclarecimento. Não caracterizam espíritos que vão sofrer no mundo espiritual, mas precisam despertar para a nova situação na qual eles se encontram. Marlene Rosa faz a seguinte pergunta: Jorge, a vida que temos é construção nossa pelo livre-arbítrio? Ou é a vida que nos dá o que temos? É uma mescla das duas coisas, Marlene, porque existem umas doutrinas que dizem que o homem tem liberdade absoluta, livre-arbítrio absoluto. Ele vem para a Terra e tem o direito de escolher o que ele quiser. Essas doutrinas, apoiadas na ideia do livre-arbítrio absoluto, elas defendem que não há nenhuma amarra para o homem. O homem pode ir do zero ao infinito, que ele está absolutamente livre dentro dessas circunstâncias. E existe uma segunda doutrina, que é a doutrina do fatalismo, que diz que não. A gente vem para cá, mas está tudo programado. Eu vou casar com fulano, vou ter esses filhos, vou ter essa profissão, e isso já está definido por Deus. Essa é a minha sina, o meu fado. Então eu vou viver o meu fado. Eu vou viver as minhas dores. A doutrina espírita concorda com o quê? Com o livre-arbítrio ou com o fatalismo? Nenhum dos dois. A doutrina espírita fica no meio termo das duas coisas. Ela diz, nós temos livre-arbítrio, mas ele tem limite, ele não é ilimitado. Eu quero muito largar essa vida e viver uma vida. Não vai conseguir. Algumas pessoas não vão conseguir. Elas estarão como que cativas pela lei de causa e efeito, e ainda que elas se esforcem, elas não terão facilidade para alcançar o resultado que elas querem. Por quê? Porque a lei de Deus as impede de realizar esse esforço que elas estão querendo empreender. Então, quer mudar de profissão, quer enriquecer, não vai conseguir. Tem uma visão de vida mais modesta e vai viver essa vida modesta até o final. Então, Marlene, não é nem um lado que seria o fatalismo, onde tudo já está programado sem livre-arbítrio, nem o livre-arbítrio absoluto, onde nada está programado. Não. Existe um livre-arbítrio com uma folga, a gente anda dentro da folga. Quanto mais eu acerto, mais o livre-arbítrio alarga. Quanto mais eu erro, mais ele estreita. Espíritos que erram, eles vão perdendo cada vez mais a concessão e mais os mentores vão decidindo sobre a vida deles. O livre-arbítrio, ele fica temporariamente cassado. E aí você vai me dizer, e cadê a liberdade? Está lá atrás, quando ele decidiu errar. Quando ele decidiu errar, ele recebeu da lei a castração de parte do seu livre-arbítrio temporariamente. Aí, à medida que ele começa a acertar, o livre-arbítrio começa a alargar novamente e ele volta a ter a liberdade de agir como ele tinha antes, com o acréscimo de conhecimento que ele já teve. Eu vou pedir permissão à Adriana Vanesca Severina, porque seria a próxima pergunta. Eu anteceder ela na pergunta. Eu vou formular uma pergunta aproveitando a sua orientação aí, a sua informação, Jorge. Então, eu vou pegar uma água. Eu estou ouvindo, vou pegar uma água. Pode falar. E diante da questão da lei de atração, como é que fica nessa situação que a gente já ouviu, já leu, já até foi, creio eu, possa ser que esteja enganado, motivo de best-seller do livro, né, O Segredo, que aquilo que você pensa, mentaliza, foca, você atrai e realiza. Diante do que você informou aí, no sentido de que a pessoa tem uma vida já programada, pré-programada, entre aspas, porque por mais que ela queira ser rica, ela não vai ser rica, ela vai ter uma vida modesta. Como é que fica, como é que você vê essa questão? Não, eu não disse isso.
Eu disse que muitas vezes a gente vai querer uma coisa e a gente não vai ter aquilo que a gente tanto quer. Eu vou ser mais claro no que eu quero dizer. Imagine que a nossa vida é como se fosse um túnel. Um túnel. Parte do túnel, as paredes são de papel. Parte do túnel, as paredes são de madeira. E parte do túnel, as paredes são de concreto, que não tem broca que fure esse concreto. Você pode usar a broca que for, que não fura o concreto. Então, o cara vai andando aqui. Parte do caminho, a parede é de papel. Ele vê que lá fora tem um barulho, tem crianças, ele ouve um barulho. Se eu quero sair, o que ele faz? Ele mete a mão no papel, ele rasga, ele sai. Então, há uma programação, mas tem partes da programação que, se eu quiser mudar, eu meto a mão e eu rasgo e saio. Onde isso acontece? Aonde eu não tenho graves compromissos. Aonde eu não me comprometi muito, eu saio e entro com facilidade. Aonde eu já tenho compromissos espirituais, a parede não é de papel, ela é de madeira. Eu quero sair, mas a madeira não deixa. Eu bato, empurro, não sai. Está preso, porque errou muito. Então ele fica contido na parede de madeira. Mas, se o cabra for persistente, der com a cabeça, chutar, pisar, ele acaba saindo. Às vezes não para o bem dele. Às vezes ele sai para o mal. O cara diz, meu Deus, eu queria tanto ser rico, não consigo. Eu vou roubar na firma, porque eu vou conseguir uma posição de caixa, e lá no caixa eu vou roubar. E aí ele dá um jeitinho, consegue, ou ele entra numa equipe de licitação e pega uma grana por fora, e ele fica rico, e essa riqueza não vai lhe ajudar. Ele vai humilhar pessoas, ele vai tratar mal os outros, vai desfazer o casamento dele. Tem uma série de pessoas que viviam razoavelmente equilibrado o casamento. Quando o cara se torna um cantor famoso que estoura, o casamento vai pelo vinagre. Mostrando que, às vezes, aquilo que a gente muito sonha, como diz Delfina de Girardin, no item 24 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem chamada A Desgraça Real, às vezes o que a gente tanto sonha como felicidade é a nossa desgraça. Então tem partes da parede que ela é de madeira, o cara vai ter que fazer um esforço muito grande para sair. E nem sempre quando ele sai, será bom. E tem uma parte do túnel que é concreto, meu filho. Não vai adiantar. Não vai sair. Não adianta, você pode fazer... Não vai sair, não vai sair. Há pessoas, por exemplo, assim, eu tenho um problema de fígado, preciso de um transplante de fígado. E ela está na espera desse transplante, o transplante nunca vem, até que finalmente chega a vez dela. Ela faz o transplante e o organismo rejeita. Rejeita. Aí ela permanece na prova. Então, existem circunstâncias em que o que nós sonhamos para nós não é o que os espíritos acham que a gente deveria receber. Então, a gente sonha em ter um monte de coisa. Isso que a gente quer, realmente, não será o nosso bem. Por isso que Deus, a nosso benefício, muitas vezes nos nega aquilo que a gente quer, porque Ele sabe que o que Ele está nos aparentemente negando é o de melhor que a gente poderia receber em função das dificuldades morais que a gente possui. É por isso que eu estou dizendo, não é que seja determinado por Deus, assim, não, você não vai conseguir, não, às vezes as pessoas conseguem, mas eu quero até aproveitar para ilustrar essa minha resposta com uma oração da Maria Dolores, que eu acho belíssima.
Posso ler, Laelder, para terminar minha fala? Ilustra bem o que eu quero dizer. Meu amigo, fica à vontade, você é que manda aqui nesse canal. Então, pronto. O nome da mensagem é Agradeço, Senhor. E o autor espiritual, Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier. Olha o que ela diz. Agradeço, Senhor, quando me dizes não para as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens para mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se eu cumprir com o meu dever. Agradeço-te, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, e sempre que eu te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Não, Maria Dolores, a gente fica procurando qual é a melhor poesia dela, né? E a gente fica... Todas as poesias dela é ao concurso. Claro. Não dá como a gente fugir disso, né? Aproveitando, então, a Adriana Vanesca Severina faz a seguinte pergunta. O nosso desencarne, não sendo por suicídio, independente da forma, é programado? Não necessariamente, Adriana. O nosso desencarne será sempre programado, mas como ele aconteceu, pode não ter sido o programado. Pode ter sido até previsto, mas programado não. Por exemplo, você vai reencarnar. Vai ter uma existência de 70 anos. Essa é a nossa programação. Você deverá desencarnar aproximadamente aos 70, em função de dificuldades que você tem no coração, e vai, então, voltar para o mundo espiritual por essa faixa dos 70 anos. Mas você precisa tomar cuidado. Você vem de várias encarnações, que são encarnações ligadas com bebida alcoólica. Você fez muito abuso do álcool. Então, você vai renascer num país muçulmano, onde não existe nem álcool para vender. Não existe. Você vai viver num lugar onde não vai encontrar álcool nenhum. E vai ser essa existência de 70 anos que vai organizar você. Mas tome cuidado, porque você tem um interesse muito grande pelo álcool. E aí o sujeito nasce nesse país muçulmano, com todas as perspectivas apontadas no planejamento, para não ter contato com o álcool. Mas ele acaba tendo contato. E quando ele descobre o álcool, ele diz, esse islamismo está me proibindo de contactar com o que tem de melhor, que é a bebida. E ele, então, abandona a religião, abandona as orientações e se joga nos braços do álcool. Os mentores começam a aparecer nos sonhos e falar para ele, cuidado, porque do jeito que você está indo, a programação não será cumprida. Você não desencarnará com 70 anos do coração. Você vai desencarnar aos 50 de um problema decorrente do que você vai fazer com seu fígado. Você vai ter graves problemas, vai ter varizes de esôfago, e você vai desencarnar
aos 50 anos de maneira muito grave, com fortes comprometimentos de cirrose e com hemorragias gravíssimas, em virtude das varizes de esôfago, numa idade bem anterior àquela. Esse não é o programado, mas olha o que você está fazendo. E apesar desses sonhos que ele tem, ele não dá a mínima para isso e envereda pelo alcoolismo e desencarna aos 50 anos nessas circunstâncias. Eu pergunto, era essa a programação? Era isso? Não, não era o programado, mas era previsto. Então, a programação nós temos, mas nem sempre nós cumprimos a programação que nos está desenhada no mundo espiritual. Artes da Márcia faz a seguinte pergunta. Boa noite, me chamo Márcia. Minha filha sempre tem sonhos como se fosse outra pessoa em outra casa e com outra família. Só que nessa década, o que poderia ser? Geralmente esses sonhos em que as pessoas se veem em outro lugar, outro ambiente, outra família, são sonhos relacionados também com outra época, que nos levam a perceber a lembrança, possível lembrança de um passado, de uma circunstância desse tipo. O que pode estar se dando, na verdade, é um fenômeno que é muito comum no desdobramento, que é a lembrança imperfeita do que acontece conosco. Às vezes nós sonhamos que encontramos com um mentor durante a noite, mas a gente não sabe dizer que é o mentor, diz assim, eu vi meu pai veio e conversou comigo. Não, não era meu pai, era o mentor, mas ele tinha uma energia tão paternal que eu o entendi como sendo meu pai, mas era o mentor. Ou às vezes aí, o mentor tem uma mentora, tem uma posição assim tão maternal que a gente diz, falei com a minha avó, falei com a minha mãe, e não era. Então nós mesclamos as nossas visões de mundo com aquilo que acontece no mundo espiritual. Daí não é impossível que a gente traga do lado de lá para o lado de cá algumas mesclas do ontem com o hoje e façamos essas percepções como se eu estivesse no presente em outro ambiente. Então, acaba acontecendo, isso é muito comum, as interferências do psiquismo, da mente do encarnado, em cima das experiências de desdobramento que a gente sente, gerando com isso um resultado que é a mescla dessas duas coisas. O meu ideário está dentro de mim, meus aspectos anímicos, com as experiências mediúnicas que eu vivi. A mescla desses fatores promove a minha lembrança que eu vou ter quando eu acordo. Marcelo, muito obrigado, Marcelo. Eu vou guardar e já volto, tá? Que tá fora da geladeira. Já volto. Certo. Bom, gente, aí a gente aproveita mais uma vez. Tá, vou ler. Marcelo, obrigado, Marcelo, pela sua pergunta. Dos evangelhos gnósticos, o que podemos refletir em relação às informações contidas neles? Seriam novas revelações que estão por vir? Ou foi devido ao sectarismo inicial do cristianismo que se perdeu as informações? As duas situações. Houve o abandono dos evangelhos, os evangelhos apócrifos, porque eles colidiam com determinados conhecimentos que à época a igreja queria consagrar. Então, como eles não alinhavam as suas falas com aquilo que as coisas poderiam apresentar em seus textos, aí os homens disseram, esse texto aqui não está legal, vamos guardá-lo. Eles podem até ser bem verdadeiros, mas a gente acabou não tendo contato. E pode existir a segunda situação, porque, veja, enquanto se decidiu reunir esses livros que apareciam com o nome de evangelhos, havia evangelho de todo mundo. Tinha evangelho de Tomé, evangelho de Madalena, evangelho de Pedro, evangelho de Maria, evangelho de Maria de Magdala, evangelho de todo mundo, de Paulo. Aí é bom perguntar, esse negócio é verdadeiro mesmo ou será que esse povo inventou? Nós não temos a garantia. Então, os evangelhos apócrifos, eles correm dois riscos. O primeiro é de seus autores não serem os autores que estão na frente
O Evangelho de Tomé, nem foi Tomé, também nem sabe que existiu. E a segunda é que o Evangelho pode até ser de Tomé mesmo, mas o pessoal pode ter mexido no que tem dentro dele. Então, como nós não temos a garantia, a gente pega esse Evangelho e guarda. A gente até lê, mas a gente não utiliza seus conhecimentos como base doutrinária, porque nós não temos a convicção de que isso tenha sido assim. Quando a gente usa na forma de hipótese, dizendo, olha, no Evangelho gnóstico de Tomé tem tal coisa. Ninguém sabe se é verdadeiro, mas lá está dito. Olha, no proto-evangelho de Tiago tem tal coisa. A gente também não sabe se é verdade. A gente usa isso como hipótese, mas nunca... Não, tem sim, então é porque foi. Até porque esses evangelhos, eles colidem entre si. Tem coisas que um diz que o outro desdiz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no uso dessas lições. No fundo, as lições morais que o Evangelho nos coloca, elas têm muita proximidade com aquilo que a terceira parte de O Livro dos Espíritos nos coloca, nas chamadas leis morais. Então, quando a gente tiver dúvida sobre o que o Evangelho fala, dá uma consulta nas leis morais. Ali está o roteiro de conduta do homem diante do seu semelhante, diante de si mesmo e diante de Deus. Porque às vezes a gente está procurando no Evangelho uma frase e, de repente, o que a gente busca já está na terceira parte de O Livro dos Espíritos ou em outras obras espíritas seguras que podem nos ajudar a fazer a leitura mais exata de tudo isso que a gente está falando. Iris Silva faz a seguinte pergunta. Jorge, quando uma pessoa vai desencarnar, alguns familiares desencarnados já têm este conhecimento? Se forem familiares com determinada evolução espiritual, sim. E muito frequentemente eles aparecem na hora da desencarnação para auxiliar a adaptação do companheiro de volta ao mundo espiritual. Isso é muito comum nos hospitais, onde desencarnados parentes aparecem e o parente que está desencarnando, o moribundo, diz, olha, minha mãe está aqui, meu pai está aqui está meu irmão. E isso é frequente. Essa visita dos amigos e parentes são exatamente para que o que está partindo saiba que ele não está indo para o desconhecido, ele está indo para o conhecido, porque seus amigos, seus irmãos, seus amores estão na porta para aguardá-lo. Mas isso é uma circunstância para os espíritos de certa evolução espiritual. Outros que estão muito perturbados, estão perdidos em si mesmos, não sabem nem o que está acontecendo com eles, sequer tomam conhecimento do que está se dando com seus outros entes queridos. Bom, vamos lá para outra pergunta, quente. Rosa Barroso faz a seguinte pergunta. Tenho uma amiga de muitos anos, que é casada. Tem um mau casamento, porque ela diz aguenta tudo para uma outra vida não sofra mais. Ou diz ela está pagando alguma dívida com este marido. Qual a sua opinião? Olha só. Vida de casal é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de conseguir fazer alguma opinião, porque só o casal sabe o que de fato se passa na intimidade do relacionamento deles. Tem um livro de Joana de Ângelo, não vou lembrar agora, mas eu acho que é Vida, Desafios e Soluções, que diz que toda a história tem 3 versões. A que um conta, a que o outro conta e a verdade. Então, às vezes, se você tem um terapeuta e você vai no terapeuta e fala do seu marido, o terapeuta faz um desenho de quem é o marido. Aí o marido vai no mesmo terapeuta e fala da sua esposa, aí ele faz um desenho da esposa. Um belo dia ele encontra os dois no shopping. Sua esposa? Meu Deus, aquele monstro é esse? E aquela monstra é essa? Porque há uma distorção, nós temos uma dificuldade, nossas lentes, elas acabam distorcendo a nossa vida e a gente acaba tomando de maneira muito equivocada a conduta dos outros. Então, é muito complicado a gente estabelecer algum juízo de valor nesse sentido. Mas o que se fala em termos de doutrina espírita para casamentos? Nós não podemos viver uma relação
dentro desse espírito de que eu vou suportar tudo agora, calado, para que eu não viva mais isso no futuro. Esse raciocínio é equivocado. Porque não é a expiação que liberta a alma. Está no artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, que está no capítulo 7, da primeira parte, do Céu e o Inferno. No artigo 16 diz que são 3 as etapas: o arrependimento, a expiação e a reparação. Expiar não é suficiente. E no Evangelho segundo o Espiritismo, esse assunto é distendido num capítulo, no capítulo 5, onde fala sobre o sofrimento, tratando num item intitulado O Bem Sofrer, em que ali é dito que o que promove a evolução do espírito não é o sofrimento. Sofrer não vai evoluir. Até porque existem muitas pessoas que sofrem, blasfemam, se anulam, se tornam infelizes e não crescem. O que faz o crescimento é o bem sofrer, que é aproveitar as experiências da vida para o nosso desenvolvimento. Na questão 940 de O Livro dos Espíritos, há uma questão feita por Kardec sobre uniões antipáticas, em que lá ele diz que é contrário à lei de Deus obrigar as pessoas a conviverem com as pessoas com as quais eles não são felizes. Então, nós temos uma série de indicativos falando para a gente pensar bem sobre todas essas coisas. Mas, no contraponto dessa questão, nós encontramos também muitas falas de Emmanuel, destacando a importância do lar e a importância de nós esforçarmos-nos para que as nossas relações conjugais sejam saudáveis, no sentido de nós não procurarmos sempre encontrar sempre o parceiro ideal que nos compreenda de maneira completa. Há, inclusive, uma frase de Emmanuel que diz assim: aqueles que abandonam seus parceiros sobre o pretexto de não serem compreendidos não encontrarão paz. Então, eu tenho um parceiro, aí não me compreende, vou arranjar outro. Aí não me compreendeu, vou arranjar outro. Então, eu estou sempre atrás de quem me compreenda. Isso também é um equívoco. Nós temos que nos esforçar para fazer da nossa parte também um esforço para compreender o outro, não somente ser compreendido. Os Espíritos, Emmanuel, no livro não vou lembrar o nome do livro, mas é um livro escrito por ele e por Herculano Pires, em que Herculano Pires usa o nome de Irmão Saulo. Depois eu vou lembrar o nome da obra. Lá diz o seguinte: ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Então, a gente aceitar um companheiro em virtude da violência, da forma agressiva com que a gente vive com ele, também não é bom. Também é uma circunstância indesejável para nós. E é lógico que o nosso esforço deve ser o de manter a harmonia. Nós temos que manter, enquanto nos for possível, esforçarmos para conviver e evitar guardar ódio, guardar mágoas, guardar ressentimentos. Mas como, Justi, não é laço consanguíneo. Laço consanguíneo é que é laço indestrutível. Filho, pai, mãe, irmão, isso é laço consanguíneo. Esposo e esposa são eleições que a gente faz. Então, nós temos uma balança de 2 pratos. De um lado, a responsabilidade para não deixar com que nós sejamos levianos, que a gente trate o outro mal, que a gente venha atrair o companheiro, abandonar o outro, não sermos amáveis, não nos esforçarmos para a relação melhorar. Esse é um prato. E o outro prato é nós trabalharmos a nossa intimidade para não sermos indivíduos que nos tornamos escravos de uma relação que nos infelicita. Então, você pergunta o que eu diria nesse caso? O que eu diria? A primeira pergunta que eu faria a ela é: daqui a 10 anos, você se considera feliz estando ao lado dessa pessoa? Se o seu coração diz que você não quer daqui a 10 anos estar ao lado dela, você está caminhando para um processo de sofrimento.
Então, o que fazer? O que fazer? Ler o capítulo 76 do Livro da Esperança, em que diz que quando a gente percebe que está numa relação difícil, então nós temos que trabalhar toda a nossa potencialidade para garantir que, ao sairmos da relação, nada ficou pendente. Então a gente entrega tudo que pode. Entrega todo o amor que pode, toda a compreensão que pode, todo o sentimento que pode. Faz todos os movimentos para que a consciência não nos acuse. Porque se eu perceber que eu sou maltratado no lar, eu passar a também dar o troco com o meu coice, eu, depois que a relação se desfizer, sentirei culpa de não haver investido tudo que eu podia para salvar a relação. Além do que, eu dou demonstrações do meu desamor. E aqueles que não amam não podem merecer circunstâncias melhores do que as que têm. O mundo, muito frequentemente, diz para as pessoas que estão em relações conjugais difíceis a seguinte frase: minha filha, larga dele. Você merece coisa melhor. Você merece, você merece. Você merece coisa melhor. E a doutrina espírita diz o quê? A doutrina espírita diz: você quer uma coisa melhor? Então mereça, então mereça, então mereça. Então você tem que fazer de maneira que a lei se comova e diga: essa merece coisa melhor. Então, não se anule, não se apague, não se destrua, não deprima, não se desgrace na expectativa de que assim você vai conseguir libertação espiritual. Mova-se dentro da relação. A vida é sua, é a sua vida que está escorrendo pelo ralo. Procure, de certa maneira, encontrar possibilidade de dar o seu espaço na relação. Se isso não for possível, se não der para manter a harmonia, se você investir tudo que pode e não deu certo, saia e eu lhe dou 3 sugestões de conduta para após a separação. Primeira, separou? Separei. Primeira, não endoide. Porque tem algumas pessoas que, quando separam, ficam doidos. Acho que voltou a ter 20 anos. Não fique louca. Mantenha a sua série. É verdade, Laelda. Eu tô rindo porque é verdade. Sim. Eu já ia dizer para você que é porque aí é diferente de Rondônia. Aqui em Rondônia é assim. O povo separa e fica doido. Aí em Aracaju, em Natal, o povo separa e fica bem tranquilo em casa. Então, primeira, não enlouqueça. Não queira provar, porque às vezes quando a gente separa, a gente sai com a nossa autoestima muito baixa. Porque ele diz: você não é imprestável, você é uma ridícula, olha como você é uma mulher feia. Então a pessoa está com a autoestima muito baixa. E chega alguém e diz: nossa, amor, você é linda, aquilo importa muito para mim. Porque quando a gente está com a estima baixa, ficamos muito frágeis. No livro Loucura e Obsessão tem, inclusive, essa colocação de que a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa baixa autoestima, porque quando a gente separa, a baixa autoestima é um perigo para a alma que ficou solitária. Então, primeira sugestão: não enlouqueça em função da separação. Situação número 2. Além de não enlouquecer, não guarde ódio, não guarde mágoa, não queime as fotos dele, não corte ele da fotografia e toque fogo. Não diga assim, porque o fulano, né, não chama mais ele, diz assim, porque o finado, aquele cujo nome não pode ser pronunciado, não carregue a pessoa dentro de você. Não carregue um cadáver. Trate a pessoa de uma maneira tranquila. Ele é uma pessoa, se diz assim, aquele cujo nome não pode ser pronunciado, aquele lá, o ex, o finado. Não, trate como pessoa, ele é pessoa. Porque se nós guardarmos ódio, e olha, eu não estou desejando mal a você, se a gente guarda ódio das pessoas, ou mágoa, aumenta a chance do reencontro. Você quer ter uma nova história? Faz um exercício para tirá-lo de dentro de você, deixa ele seguir. Mas ele me fez muito mal. Problema dele com a lei. Se você guardar ódio dele, aí você junta com ele. O imã atrai você. Se você não quer encontrar com ele, solta. Mas o que ele fez não tem perdão. Mas tem que ter para você poder seguir.
quando você perdoa, não tira dele a culpa está dentro dele. É como diz o pessoal lá de Minas, da terra da Marlene Rosa. O mal está em mim. O mal está em mim. Não é na minha relação. Se A machuca B, o mal não está na relação de A com B. O mal está dentro de A. E se B guardar mágoa de A chance de B e A se encontrarem é grande. Então, solta a criatura. Solta o ser humano para ser feliz. E aí, se você separa e fica com aquela coisa de ter raiva da pessoa, que você não consegue nem pronunciar o nome dela, riscar tudo da vida sua que tinha em relação com ela, é uma bobagem. A gente se mostra imaturo. E a terceira é, decorrência da segunda, não envenene seus filhos. Não jogue seus filhos contra seu parceiro. A gente não destrói porque você vai sequelar as crianças, que amanhã precisarão ser saudáveis para formar novas famílias. Se você guardar dentro dos seus filhos ódio ou rejeição pelo pai ou pela mãe, se tua mãe, sabe o que a tua mãe fez comigo? A tua mãe aí escancara o que as pessoas fizeram. Sabe o que o teu pai fez? Aquele safado destrói o pai. Aí essas pessoas, elas têm uma tendência, não é obrigatório, uma tendência, de seguir sequelados. Elas vão ficar na vida, tem medo de se relacionar, medo de ter alguém, e aí essas sequelas emocionais, elas podem ir até a raia de coisas inimagináveis em função disso. Então, organizando a minha fala, dei uma lida nos textos que eu falei. Se esforce para manter o seu espaço, torne a sua vida saudável. Mas ele não me dá amor, então procure compensação em outro canto. Não falei outra pessoa, não disse um outro parceiro. Disse procurar compensação de amor em outras coisas. Dedique a seus filhos, seus netos, cuide de cachorro, de gato, vá para o centro espírita, faça crochê, faça algo que você ama, comece a pintar, vá dançar, vá amar. A gente não pode ficar encurujado no canto. Eu não sei nem se tem essa palavra aí. Tem essa palavra aí, encurujado? Tem. Se não tem, você criou silogismo. Hã? Se não tiver, você já criou silogismo. É fantástico. Então, pronto. Fica todo encurujado no canto. Ai, meu Deus. Porque a gente deprime. O outro nos esmaga e eu deprimo. Então, cresça para a vida. Vá fazer descubra o que você gosta. Vai na internet, faz um curso por correspondência, faz um curso de EAD e volte a estudar. Vai começar a faculdade, vá fazer uma faculdade, vá de noite aprender coisas novas, vá conviver com pessoas, vá rir, vá fazer coisas que lhe agradam, que lhe façam bem ao coração. E se a relação não der certo, a gente tenta tudo que pode. E se não deu, a gente sai com essas 3 observações. Não endoidar, não guardar ódio e não envenenar os seus filhos. Eu acho que é isso que eu poderia dizer. Maricela Chuva faz a seguinte pergunta. Por que algumas pessoas não encontram o verdadeiro amor e ficam sozinhas? Por 3 razões, Maristela. Existe a solidão por missão, a solidão por prova e a solidão por expiação. O que é a solidão por missão? A solidão por missão é aquela na qual o indivíduo ele vai reencarnar e ele diz o seguinte, olha, eu quero reencarnar, mas eu preciso não casar. Porque se eu casar, não vou dar conta. Imagine se o Xavier tivesse casado. Então, não dá. Então, alguns companheiros, eles fazem uma programação espiritual para não casar. Mas isso não os incomoda tanto, porque eles fazem essa opção e veja o que eu disse, é missionário. Então, eu faço e não me dói tanto. Sente solidão, sente vontade de ter alguém, sente. Mas ele tem um propósito superior que o anima. A gente vê Saulo de Tarso, que se consagrou ao cristianismo, e 20 anos depois, ele visita a cidade de Corinto.
a cidade de sua amada, que havia desencarnado há 20 anos. Ele vai no lugar onde teria sido a casa dela, já não é mais, agora é uma propriedade enorme. Ele fica olhando a propriedade e tentando imaginar a casinha singela onde o seu grande amor teria vivido. 20 anos ele não teve ninguém e continua com ela no coração. E aí ele dá uma demonstração incrível lá em Corinto. Ele vai e raspa a cabeça. Paulo de Tarso raspa a cabeça em Corinto como prova de amor ao seu grande amor que partiu. É como se ele, através do raspar a cabeça, ele reafirmasse os votos de amor eterno a ela. Mas ele fica sozinho. É um tipo de solidão que não é por um processo expiatório, é missionário. Então, dói, mas não dói tanto assim. Existe a solidão provacional. No curso das nossas encarnações, o espírito pode dizer, eu gostaria nessa encarnação de não ter ninguém. Queria saber como é que vai ser. Mas ele está decidindo isso por quê? Porque ele quer. Livre-arbítrio. Nunca teve, quer saber como é que é ficar sozinho. Eu não sei se vai conseguir, mas ele pode pedir. E existem algumas pessoas que reencarnam dentro de uma condição de uma solidão provacional. E existe um terceiro bem numeroso, que é a solidão expiatória. A solidão expiatória é aquela na qual a alma está consagrada a não ter alguém em função dos equívocos que praticou. A gente não sabe qual das situações podem levar a uma pessoa específica a estar sozinha. Pode ser prova, pode ser missão e pode ser expiação. O que pode ajudar a gente a saber? É o quanto a pessoa se debate dentro da experiência. Se eu me desespero, se eu me angustio, se eu fico com ódio quando eu vou no casamento dos outros e vejo as pessoas casando e fico olhando para a noiva e digo, eu sou mais bonita que ela. Ela é mais feia que eu. Olha a orelha dela como é. Eu não casei e ela casou. Olha o nariz dela como é, olha como é o meu. Eu sou mais bonita, eu tenho mais altura, meu corpo é mais bonito. E a miserável casou e eu não casei. Então, a gente fica querendo, de certa maneira, que eu consiga me espelhar no outro como se não existissem as experiências espirituais que justificassem isso. E exatamente por essa ser uma situação bastante comum, existe um texto de Joana de Ângeles, que está na obra Viver e Amar, capítulo 13. A mensagem se chama Karma de Solidão. Olha o nome da mensagem. Karma de Solidão, que é exatamente a solidão expiatória. Eu achei o texto aqui na internet. Eu posso ler, Helder? Pode. Fique à vontade. O programa é seu. Vou ler de novo. Já li um, para ler outro não custa agora. Então, olha só. Olha o que Joana de Ângeles escreve e eu acho também essa mensagem excepcional. Diz Joana assim: caminhas na terra, experimentando carência afetiva e aflição que acreditas não ter como superar. Sorris e tens a impressão de que é um esgar que te sulca a face. Anelas por afeto e constatas que a ninguém inspiras amor, atormentando-te não poucas vezes e resvalando para a melancolia injustificável. Planejas a felicidade e lutas por consegui-la, todavia, descobre-te a sós, carpindo rude angústia interior. Gostarias de um lar em festa, abençoado por filhos ditosos e um amor dedicado que te coroasse a existência com os louros da felicidade. Sofres e te consideras desditoso. Ignoras, no entanto, o que se passa com os outros, aqueles que se te apresentam felizes e que desfilam no carro do aparente triunfo, sorridentes e engalanados. Também eles experimentam necessidades urgentes em outras áreas, não menos afligentes que as tuas. Às vezes a gente vê um casal casado e diz, olha só, eles são felizes. Eles podem ser até casados, ter felicidade aqui, mas tem doenças na família, tem dificuldades financeiras, tem dramas com os filhos. Quer dizer, eles têm dramas em outras áreas. Tem o parceiro,
mas em áreas que você não conhece, eles sofrem profundamente. Continua Joana. Se os pudesses auscultar, perceberias o quanto te invejam alguns daqueles cuja felicidade tu cobiças. A vida na Terra é feita de muitos paradoxos, e isso se dá em função de ser um planeta de provações, de experiências reeducativas e de expiações redentoras. Assim, não desfaleças, porquanto este é o teu karma de solidão. Faze desse modo uma pausa nas tuas considerações pessimistas e muda de atitude mental, reintegrando-te na ação do bem. O que ora te falta, malbarataste. Perdeste porque descuraste enquanto possuías o de que agora tens necessidade. A invigilância levou-te ao abuso e delinquiste contra o amor. A tua consciência espiritual sabe que necessitas de expungir e de reparar, o que te leva, nas vezes em que o júbilo te visita, a retornar à tristeza, rememorar sofrimentos, fugindo para a tua solidão. Além disso, é muito provável que aqueles a quem tu magoaste, não se havendo recuperado, busquem-te psiquicamente, assim te afligindo. Reage com otimismo à situação e enriquece-te de propósitos superiores que deves pôr em execução. Ama sem aguardar resposta. Serve sem pensar em recompensa. O que ora faças no bem atenuará, liberará o que realizaste equivocadamente. E assim reencontrar-te-ás com o amor, em nome daquele que permanece até agora entre nós, como sendo o amor não amado, porém amoroso de sempre. Lindíssima essa mensagem. Eu conheço ela de cor. Muito linda. Essa é espetacular. A nossa irmã, Sheila Brito, faz a seguinte pergunta. Jorge, está difícil aceitar a partida do meu esposo. Ainda creio que não era a programação dele. O que pode falar sobre esta não aceitação? E ela continua mais adiante. Como aceitar que era a programação do meu esposo? Ele era o mais novo da família. Desencarnação dentro de casa é sempre muito difícil. É sempre uma coisa... Diz Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, que de todas as dores é a pior de todas as dores. É a maior das provas que o espírito pode passar. Mas há uma coisa que a gente precisa observar. Realmente pode não ter sido a programação dele, mas era a programação do mundo espiritual. Nós só dizemos que não era a programação do mundo espiritual quando a pessoa deliberadamente interferiu no processo. Se, por exemplo, alguém tomou uma decisão de si próprio para intencionalmente cortar o fio da vida, aí nós não podemos dizer que é a programação do mundo espiritual. Mas mesmo que a gente diga, não é possível que isso tenha acontecido. Agora, no mês de novembro, começo de novembro, nós tivemos um acidente aéreo no Brasil que levou uma cantora muito famosa do país. 26 anos. Ninguém nem pode dizer assim, estava no topo, ninguém sabe se aquilo era o topo, talvez ela ainda subisse mais. E aquela mulher que tinha um futuro imenso pela frente, não tinha a programação de desencarnar naquela circunstância. Mas o mundo espiritual assim entendeu que deveria ser. Porque ela não contribuiu deliberadamente para que aquilo acontecesse. Ela contribuiu? Não. Então faz parte da programação. A desencarnação é um fenômeno importante demais para ser tomado à conta do acaso. Quando alguém, por exemplo, tropeça, dá um chute na rua e cai, os mentores, não necessariamente, isso aí tem consequência, isso aí vai interferir na minha história de vida? Não vai. Então, não precisa dizer, não, isso é... Não, um tropeção.
caiu. Eu mesmo peguei uma queda agora, quando cheguei em casa, me machuquei, estou todo doído no joelho. Fui chegando em casa, escorreguei, o cachorro passou na minha frente. Doeu demais. Mas eu sei que daqui a uns dias, está doendo, mas eu sei que daqui a uns dias vai estar melhor, vai passar. Então eu não posso dizer, olha, isso é espiritual. Porque é uma circunstância de pequena monta. Mas uma desencarnação é extremamente importante dentro do fenômeno da desencarnação, da encarnação. Então, ele não passa despercebido. Ainda que nós tenhamos feito sonhos, ainda que nós tenhamos feito muitas programações para o nosso futuro, de repente, o mundo espiritual pode ter uma outra proposta para nós. Eu lembraria aqui o filme Ghost, dos anos 90. Em que o rapaz casa com a Demi Moore. E aí ele está casado com ela. Acabou de casar. E o cara desencarna. Aí você diz, nossa, mas que dor. Desencarnou o casal. Pois é. Do ponto de vista material, a sensação que a gente tem é que tudo se acabou. Mas quando a gente lê a questão 738 e 738A, de O Livro dos Espíritos, a gente vai ver que Kardec trata essa questão com os espíritos e diz, não, mas a morte não destrói nada. A verdadeira essência do ser permanece. Aquele que aparentemente morreu só perdeu o corpo. Ele vai reencontrar seu amor, vai reconstruir sua história, eles vão se reencontrar. Então, aquele rapaz que teve aquele momento com aquela moça no filme lá e que ele desencarnou, nossa, muito traumática aquela desencarnação dela ficar sozinha e tal, e tal, e tal. Mas para eles todos foi um crescimento imenso. Ela cresceu muito como pessoa, ele cresceu muito como pessoa. E já que a imortalidade existe e o amor supera a morte, eles vão se reencontrar. Então, mesmo considerando aí a partida do seu marido, que tem pouco tempo, a dor da saudade e todas as circunstâncias que envolvem esse cenário, a gente nunca deve esquecer que a imortalidade é a grande lei e que o amor preside a vida. A gente vai se reencontrar. Nós que estamos casados hoje, nós já vivemos outros tempos com essas pessoas no passado. E a gente se separou lá atrás, porque a morte levou um, não levou o outro, ficou viúvo, depois se encontrou. E agora a gente está vivendo de novo junto. Mas essa não é a primeira, aqui já é uma das várias que a gente já teve. E vai ter outras para frente. O amor é um sentimento indestrutível, assim como o espírito. Então a gente vai se voltar a encontrar. O que fazer? O que fazer é não se desesperar. Sentir saudade, chorar, é justo, é correto. Mas não se desespere. Seu desespero não lhe ajuda e pode preocupá-lo, porque ele vai tentar ajudar e não vai conseguir. Então, ninguém está impedido de chorar e de sentir falta. Mas a gente tem que ter atenção para que essa nossa saudade não esbarre na blasfêmia, na raiva da vida, na depressão, no desinteresse pelo existir, no esquecimento dos filhos, na ruptura com a nossa vida. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ser capaz de se reabilitar diante disso. Eu vou ali pegar um objeto, eu já volto lá, Helder, para poder explicar o que eu quero dizer. Ah, bom. À vontade. Enquanto isso, comentem, dê seu like, se inscreva no nosso e nos outros canais de retransmissão, né? Aperte o sininho de notificação para quando o nosso canal abrir mais uma programação, você ser avisado, tá bom? Pois não, Jorge? Eu quero mostrar esse objeto. Certo. As mulheres não conhecem, mas os homens sabem o que é isso. Aqui é uma... A gente trabalha muito com isso. Vive trabalhando. Os homens conhecem isso muito bem. As mulheres têm pouca intimidade. Pois é. Isso aqui é uma buchinha de lavar louça. Nosso coração tem que ser igual a essa buchinha. Quando a dor da perda vem e nos amassa, nos esmaga, nos oprime, a gente fica miudinho com a dor. Miudinho com a dor. E é compreensível que a gente se sinta esmagado. Olha, eu estou esmagado
e eu tenho a sensação de que eu não vou mais sobreviver a tudo isso. Mas o que vai acontecer? À medida que a pressão for diminuindo, que a vida for tomando a sua realidade, o que acontece com o coração? Ele tem que voltar a ser aquilo que ele era antes. Essa característica na física se chama resiliência, que é o dom de se reconstruir depois de um golpe. Agora, uma folha de papel é exatamente o que nós não podemos ser, que a gente pega um papel, a gente amassa, a dor vem, nos amassa, nos oprime, quando solta, olha como é que a gente fica, não volta a massa. Então, nós não somos o papel, nós temos que ser como uma buchinha de lava-louça. Quando aperta muito, ela até ainda chora, pinga umas gotinhas dela, a lágrima, o sofrimento. Mas quando o sofrimento vai baixando, a gente tem que voltar. Então, eu estou dizendo isso porque você perdeu o seu marido, mas existem outras pessoas que estão aguardando pelo seu afeto. Seus filhos, seus pais, irmãos, amigos, estão ansiosos para que você não deixe de amá-los também. Então, não corte as pontes que ligam você com as outras pessoas. Você tem o direito ao luto? Tem direito de chorar, de se entristecer, de ficar angustiado? Tem. Mas não esqueça que você tem um compromisso de devagarinho ir retornando à sua normalidade para refazer as relações com todos aqueles que constituem a sua vida de relação. Eu tenho uma amiga que ela tem 3 filhos. E o filho dela, de 13 anos, pegou uma carona no carro do vizinho e o vizinho foi com o garoto e um caminhão atravessou o sinal vermelho e bateu exatamente no lado que o filho dela estava. E o menino desencarnou. Ela entrou num fosso de depressão. Meu Deus, ela praticamente abandonou a vida, a família, os filhos, marido. A vida dela foi para o caos. E ela ficou nesse estado simplesmente jogada. Ela não conseguia cozinhar, ela não conseguia preparar os meninos para ir para a escola. Ela realmente foi para o fundo do poço. E os dias, os meses se passavam e ela não conseguia reagir. E ela me contando disse, um dia, o meu filho, que era... depois do que havia desencarnado, o que tinha 13, esse tinha 10. O que tinha 10 chegou com ela e perguntou assim, com sinceridade, não perguntou de maldade. Perguntou para ela, mamãe, era só o fulano que era seu filho, é? Ela, não, porque a senhora só cuidava, só pensa nele, e não quer mais cuidar de nós. Nós não somos seus filhos também? Ela disse, esta frase do meu filho foi mais poderosa do que tudo aquilo que eu já tinha ouvido de todo mundo. A frase dele me despertou e a partir dali eu voltei e me reconstruí. Hoje ela refez a vida dela. Essa história aí já tem uns 30 anos, mais ou menos. Então, é uma coisa que já está bem acomodada na emoção. Sandra Oliveira faz a seguinte pergunta. Boa noite a todos. Jorge, por que Jesus chorou na ocasião da morte de Lázaro, se ele sabia que Lázaro não estava morto? O choro foi empatia para com Marta e Maria? Me tira essa dúvida. O versículo de João, capítulo 11, versículo 35, é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Só tem isso escrito nele. É o único versículo com 2 palavras. E ele chora não é por conta de Marta, não, é por conta de Maria. Marta, na verdade, era um espírito bastante difícil. Se você ler o capítulo 11, a primeira a abordar Jesus na estrada é ela. E ela diz, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, viu? Acho que eu estou vendo a cena. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que se tu pedires a Deus, tudo que tu pedires, ele te dá. Então, olha o que ela faz. Ela diz, a culpa é sua, mas você pode resolver. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí,
ela vê que ela não consegue o que ela quer, porque diz assim, tu não crês que teu irmão vai ressuscitar, que eu sou a ressurreição e a vida, não sei o quê. Não estou me referindo a essa ressurreição, não, estou falando da ressurreição de agora, eu quero agora. E aí, como Jesus não dá a ela a resposta, ela vai embora, vai no ouvido da outra que estava chorando. Gente, isso está no Evangelho, capítulo 11 de João, não estou mentindo. Ela vai no ouvido da irmã e diz assim, olha, Jesus está vindo na estrada e ele mandou te chamar. Não é verdade, ele não mandou chamá-la. Ela cria essa fake news que é para ver se a irmã comove Jesus. Aí Jesus continua vindo pela estrada. Quando Maria ouve que Jesus teria vindo chamá-la, ela se levanta e sai correndo na estrada para tentar encontrar com ele. E ela o encontra na estrada. E Maria, de Betânia, ela aparece nos evangelhos 3 vezes. Nas 3 vezes ela está aos pés de Jesus. Ela nunca está em pé ao lado dele. Sempre ela está jogada aos pés dele. Quando ele está ensinando e ela vai ficar aos pés do Cristo, e ele diz, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, ela está aos pés dele. Na ressurreição de Lázaro, ela corre na estrada, quando ela vê, ela se joga nos pés dele. Imagina aquela estrada cheia de poeira, cheia de terra, pedregulho, de pedra, ela se joga nos pés, correndo e se joga nos pés dele. E a terceira é no jantar, que é oferecido no dia seguinte da ressurreição, em que ela entra com um vaso de nardo e unge os pés do Cristo. Ela está onde? Aos pés do Mestre. Nas 3 vezes ela está aos pés dele. Ela chega, se joga aos pés dele e diz exatamente a mesma frase da irmã. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E se joga nos pés e chora, 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 chora. Aí ele se comove, chora também e pergunta, onde o puseste? Onde o puseste é porque ele quer ir lá, ele quer tentar resolver, né? Mas a Marta era tão endurecida que queria castigar Jesus porque ele não tinha estado lá. Ela diz, Senhor, já tem 4 dias que ele está lá dentro, ele já está até cheirando mal. Como é que ela sabe se ele está cheirando mal, se ele está trancado numa pedra que não tem como abrir? Ela diz que tem 4 dias que ele está lá dentro. Ele já cheira mal. Então ela pede para ressuscitar, mas ela mesmo não tem muita crença de que vai dar certo. E é quando Jesus, então, promove a ressurreição de Lázaro. O choro do Cristo é a comoção pela dor de Maria. É ela que comove Jesus. O sentimento da dor da perda. O sentimento da tristeza pela partida do ente querido. Então ele vai e intercede. O que Allan Kardec trata sobre essa questão, ninguém perguntou, mas eu já vou dizer, é que a ressurreição aí apresentada, ela é, na verdade, um influxo de fluidos para alguém que estava numa condição bem, bem sofrível. Para a doutrina espírita, a ressurreição assim chamada não é, na verdade, trazer uma pessoa morta da vida, mas é trazer alguém que está praticamente entregue, que já se desistiu dele. E isso era muito comum naquele período, as pessoas adoeciam e já enterravam e pronto. Está passando mal, isso já morreu, isso aí já era. As pessoas não tinham uma técnica bastante apurada para definir vida, morte, isso era uma coisa meio sutil para aquela época. Então, as pessoas... Nós temos um caso narrado no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, a história de Ananias e Safira. Ele desencarna e eles cavam um buraco e enterram o cara. Assim que ele desencarna. 2 horas depois, a esposa dele chega e ela desencarna também. Eles cavam um buraco e já enterram ela do lado do marido. Quer dizer, o cara já estava enterrado com 2 horas. Não tem nem negócio de ficar olhando o corpo, ver se ele se mexe. Passou mal, cava e joga. Então, essa perspectiva de se ter o sepultamento das pessoas sem que obrigatoriamente tenha acontecido a morte, ela é plausível dentro dessa história. E aí, portanto, a ressurreição de Lázaro e a emoção de Maria pela sensação de perda do seu irmão pode ter sido o motivo pelo qual o Cristo se emocionou e chorou. O choro dele é de ver a sensibilidade da alma humana.
ele se sensibiliza e vê um coração que ama. Pense no Cristo planetário como sendo o coração que está trabalhando conosco há milênios. E, de repente, ele vê um coração que ele cuida chorar de saudade de outro alguém, mas chorar com doçura, não chorar com revolta, não chorar com raiva, mas chorar com o coração cheio de amor. Ele diz, meu Deus, essa brotou, essa semente brotou. Então ele se emociona e chora exatamente pela capacidade de ver o amor brotando dentro de nós. Porque o choro dela é simplesmente o choro que demonstra o amor que a gente pode sentir por outra pessoa. Porque tem uma pessoa que fez a seguinte pergunta, que um amigo dele tentou suicídio. Vou socializar para você. E o que fazer para ajudá-lo? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Aqui. Lucas Trindade. Como ajudar um amigo que tentou tirar a própria vida? Bom, primeiro é preciso entender, Lucas, que ele não está saudável. Às vezes a gente olha as pessoas cheias de feridas, cheias de sangramentos, com pus, com deformidades, pústulas, e elas vão se mexendo com dificuldade, de maneira horrível, mal cheirosas, a gente se fala que está doente. Mas se nós observarmos que existem doenças que os nossos olhos não veem, nós podemos dizer que a doença a qual o seu amigo está afetado é o vazio existencial. O corpo está saudável, a gente não enxerga nenhuma ferida no corpo, mas ele estaria profundamente doente do ponto de vista espiritual. Então, não menosprezar a intensidade da dor desse indivíduo. A gente tem uma tendência a dizer, isso é bobagem, isso é depressão, isso é bobagem, isso é bobagem. Não é bobagem, não é bobagem. Depressão é muito grave, é muito sério. É uma dor, é uma coisa bem interessante. Quando a pessoa está com depressão profunda, ela sente tanta angústia que ela sente uma dor física. Aqui nessa região do peito dói, como se os músculos se contraíssem e ela sente dor de verdade. O coração é como se ele se apertasse e a pessoa sente dor física. Então, quem experimenta uma circunstância dessa para tentar o suicídio, ela naturalmente não está bem. Ela está envolvida por uma série de dores invisíveis aos nossos olhos, mas nem por isso deixam de ser reais. Então, esse é o primeiro ponto. Reconhecer que meu amigo é doente e que não é bobagem, precisa de ajuda. Ponto número 2. Descobrir o gatilho. O gatilho pode ser uma doença, um amor que nos abandonou, uma sociedade na qual eu não me adapto, um fracasso financeiro. Essas circunstâncias, elas roubam de muitas pessoas o prazer de viver. E se elas não foram aparelhadas com as informações espíritas ou espirituais, espiritualistas, que falam de vida após a morte, as dores do mundo podem ser muito pesadas e a pessoa pode realmente querer desistir, porque ela acha que não tem nada depois da morte. Então, o que a gente precisa fazer? Saber que ele sofre e descobrir o gatilho. O que oferecer para ele? Amor. Nós temos que trazer essas pessoas de volta para o prazer de viver. Feliz dele, Lucas, que tem você como amigo, que é um indivíduo que pode, de alguma forma, estabelecer algum socorro, alguma ajuda. Esse é o papel nosso, tentar ajudar, tentar orientar. Não é necessário convertê-lo ao espiritismo. Se ele não pergunta, você não vai enfiar espiritismo na cabeça dele. Se ele perguntar, ele perguntou, ele vai levar. Ele perguntou, então ele vai ouvir. Mas se ele não perguntou, você leva a pessoa para ter prazer pela vida pelos caminhos da cidadania e não da espiritualidade.
Mostre como é belo a gente cuidar de um propósito. A gente vai fazer ciclismo, a gente vai caminhar, vamos comprar uma bicicleta, a gente vai fazer trilha, a gente vai cuidar de cachorro, vai cuidar de gato, a gente vai fazer... Tem que fazer um sonho junto. A pessoa tem que sentir prazer, se realizar em alguma coisa. Então, vai exigir de você, que você vai ter que caminhar a bicicleta junto com ele, mas não faz mal, faz muito bem. Vai ser ótimo para você também. Então, a gente tem que descobrir alguma coisa para fazer junto. Isso é bacana, a gente conseguir resgatar a pessoa para que ela descubra os prazeres que a vida possui. Então, essa é a dinâmica que a gente precisa buscar. E existe uma última coisa que eu preciso dizer que talvez seja essencial para você, se você for tentar alguma coisa. Se você se esforçar, se você fizer o trabalho que você fizer, mas se mesmo assim você não conseguir êxito e o seu amigo se suicidar, não coloque culpa sobre os ombros. A decisão é dele. Nós não temos o poder de impedir as decisões dos outros. A gente ajuda, a gente orienta, a gente coloca a pessoa de pé, mas quem tem que caminhar é ele. Senão a gente vai carregar sobre os ombros um peso infinito de se culpar e dizer, meu Deus, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, por que eu não parei de ir para o trabalho naquele dia que ele me ligou? Porque se eu fizer isso, nossa, minha vida vai ser um martírio. Então a gente oferece, joga a corda, oferece às pessoas tudo que você puder, para que a gente consiga fazer esse trabalho. Existe uma história, coisa de rabino, bem interessante, que o rabino, uma vez conversando com uma autoridade política, a autoridade política disse, rabino, eu tenho muita sede de espiritualidade, e eu sei que o senhor faz isso, e eu acho o seu trabalho tão bonito, mas eu tenho tanta necessidade de espiritualidade. Acho lindo o trabalho que o senhor faz, em sério. No meu trabalho, nós enxergamos as pessoas como se fossem velas apagadas. E o nosso papel é fazer com que a vela que existe dentro de cada um se acenda. Então, o que eu faço é exatamente para acender a vela que existe dentro das pessoas. Então, o rapaz virou-se para o rabino e disse, rabino, por favor, acenda a minha vela, acenda a minha vela. E o rabino respondeu para ele, eu lhe dei o fósforo, acenda você. Ninguém acende a vela de ninguém. O meu propósito é que a vela se acenda, mas quem vai realmente pegar o fósforo e acender somos nós. Então a gente vai ajudar o amigo? Vai oferecer tudo que pode? Vai. Mas não, viu, Lucas? Não poderá carregar culpa se, apesar de todos os esforços, o nosso amigo enveredar pelo caminho equivocado. Senão, a gente vai querer culpar Jesus pelo suicídio de Judas. Boa noite, Paulo Winter. Boa noite a todo mundo. Continuando com pergunta. Eu acho que nossa pergunta é pertinente diante da, digamos assim, da ocorrência dessa doença que alastra no mundo. Como recuperar a alegria da vida com diagnóstico de câncer? E essa doença é um planejamento espiritual meu? Percebendo a imortalidade da alma. Existe um capítulo no livro Céu e Inferno, o primeiro capítulo, o porvir e o nada. O porvir e o nada é um capítulo onde Allan Kardec resgata exatamente esse raciocínio. Alguém que é jovem e que recebe uma notícia de que vai desencarnar, se não sabe que vai viver para sempre, ele tem uma reação diante dessa notícia. Mas se eu descubro que sou uma alma imortal, a caminho da felicidade, com uma história maravilhosa para viver, e que a morte não tem o poder de me destruir, e que eu sigo para o mundo espiritual, para reencontrar meus amores e meus amigos, para ficar perto de quem amo, e que voltarei aqui quantas vezes se fizerem necessárias, a minha visão de mundo fica completamente diferente. E é aí, dentro dessa leitura que o Espiritismo nos concede, que a gente vai fazer a nossa reinterpretação de todos esses fenômenos que circundam a nossa vida. Então, eu tenho a notícia de que sou paciente terminal. Dói. Mas aí eu me reconstruo lembrando, sou paciente terminal, mas sou também uma alma imortal.
Ok, gente, a gente vamos para os últimos momentos. Nosso irmão Jorge Larra tem outra live. Diga lá algum canal, amigo, para que o pessoal lhe acompanhe também lá no outro canal. É no canal da Federação Espírita de Goiás. É uma série de lives sobre o Brasil. Chama-se Brasil, um coração para o mundo. A gente está usando como base o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a gente estuda a cada quinzena um capítulo. O capítulo de hoje é o capítulo 7, que a gente vai estudar. Ok. Então tá, e o convite, a gente pede compreensão de vocês para não poder formular todas as perguntas. A gente tentou pegar as respostas gerais para as perguntas existentes. E aí a gente abre a agenda de informação para vocês que está no nosso chat, está nos ouvindo. Sábado, às 19h30, a gente tem Roger Brandenburg com o tema Epistemologia Espírita, Metodologia da Ciência Espírita, Novo Paradigma do Espírito. Tá bom? E no domingo nós vamos ter o nosso irmão e o pessoal da casa abraçando vocês mais uma vez no nosso canal às 19h30 domingo. Perguntas e respostas também formuladas para vocês, tá certo? E a live que ele vai fazer daqui a 19 minutos no canal do IGESI, tá certo? Então, meus irmãos, a gente agradece o carinho e a participação de todos. Vamos, então, passar para vocês o programa desse mês. Já falei de Rogério Brandenburg, sábado. Dia 15, a gente tem Paula Alexandrix, A Inteligência Emocional à Luz do Espiritismo. Rosana Silva, As Quedas que Nos Erguem. Rosana Voigt, O Ponto de Vista. Marco Maiori, O Despertar do Espírito. Evaldo Júnior, Os Sonhos na Visão da Psicologia Espírita. E tem no dia 30, domingo às 19h30, um tal de um senhor chamado Jorge Larra. Estejam conosco. Então vamos fazer a nossa prece para que a gente possa, aproveitando que ele está aqui, faça a prece para nós, para a gente encerrar, Jorge. Faço. Vamos orar. Senhor das nossas vidas, ilumina os nossos melhores propósitos de mudança nesse ano que se inicia, para que os nossos corações se asserenem diante das nossas provas, das nossas dificuldades, para que as nossas dores não sejam maiores do que a certeza que temos de que as nossas vidas se encontram nas Tuas mãos. Não permitas, Senhor, de todas as coisas, que a nossa fé se sinta abalada em virtude dos dramas que a vida nos convida a viver, mas nos concede os dons do Espírito, para que, apesar das nossas dificuldades, dos nossos momentos de tristeza e das nossas horas em que os nossos corações sentem mais profundamente as angústias do mundo em que vivemos, mesmo assim, Senhor, que a nossa fé se mantenha firme e que a nossa certeza de que Tu presides todas as coisas com sabedoria, que esse sentimento nunca se afaste de nós, para que as nossas almas permaneçam firmes diante das provas que a vida irá nos trazer. Que nós nos apoiemos na fé, na certeza do amanhã, no majestoso mecanismo da imortalidade, na imensidão de paz que toma as nossas almas quando sabemos que nada pode destruir o amor que vive dentro de cada um de nós. Diante de todos esses conhecimentos que Tu nos ofereceste nesta existência, nós só temos a Te agradecer, Senhor, a bendizer de verdade as oportunidades que Tu nos concedeste de iluminar as nossas almas com as verdades que a doutrina espírita nos dá. Por isso, recebe a nossa profunda gratidão, Senhor, e os nossos desejos de que Tu continues a abençoar os nossos corações por todo o ano
E assim, Senhor, nos tornarmos cada vez mais fortes diante das naturais provas da existência. Obrigado por tudo, Senhor da vida, e nos guarda na tua paz.